Jesus. Quero convidar você para meditar na palavra de Deus. Agora eu preciso da sua atenção. Quero ministrar a palavra de Deus junto com você essa noite, tá bom? Então chama a sua atenção, a atenção da sua família. Se possível você pare qualquer coisa que você venha estar fazendo ou que você queira se ocupar. Não se ocupe no momento do culto, venha estar cultuando a Deus de todo o seu coração, tá certo? Então senta aí no teu sofá ou no teu lugar onde você está, no teu aconchego, agora com a tua família, para um pouco para meditar nas Sagradas Escrituras. Eu quero ser breve com a palavra dessa noite e acredito que Deus ele vai falar com o seu coração, como Ele tem falado, né, durante todo esse tempo, através dos ministros, através dos nossos cooperadores que têm pregado a palavra de Deus neste altar, e Deus vai continuar falando com a sua vida. Então chama a sua atenção agora, tá bom? E você pode compartilhar esse momento do culto com outras pessoas que precisam também da palavra de Deus, tá bem? Então vamos lá, abra sua Bíblia, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, muito conhecido esse texto. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ficar com pouquíssimos versículos, tá bom? Com bem poucos versículos. Acompanhe a palavra. Lucas, capítulo 15, eu vou começar com o versículo 1, tá bom? Culto da família, quero dar esta palavra para a família, tá bom? Que você possa estar atento, que você possa receber essa palavra. A sua família precisa da palavra de Deus, sua casa precisa da palavra de Deus, sua vida precisa da palavra de Deus, tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Faça uma oração comigo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Estamos felizes porque temos salmodiado ao Senhor com essas canções. Senhor, que a tua igreja na sua casa, no seu Deus ambiente de relacionamento tenha entregue ao Senhor. Acredito que o culto de cada um tem sido sincero, tem sido verdadeiro, e que o louvor que foi expressado através dos lábios, Senhor, Deus, esse foi o fruto, Deus verdadeiro, que a tua igreja apresentou na adoração. Queremos agora, a partir desse momento, pedir que o Senhor, através do teu Espírito, ministre ao nosso coração a tua palavra, Senhor, nos fazendo e nos levando a entender e a compreender, Deus, a tua vontade para com a nossa vida, para com a nossa casa, Senhor. Porque somente a tua palavra é quem vai produzir em nós salvação, é quem vai produzir em nós, Senhor, Deus, a conscientização dos nossos pecados e que precisamos de um Senhor e de um Salvador. Portanto, em cada lar, em cada família que agora está acontecendo o culto, não importa, Senhor, se é por meio das redes sociais, Senhor, ou se é o culto familiar que venham a estar a fazer, que as Sagradas Escrituras, Senhor, a tua palavra, venha, Deus, encontrar espaço nessa família, Deus, para assim trabalhar os seus corações. Assim te louvamos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos de Deus, o nosso culto, nós estamos em um culto de família, e é muito bom conversar sobre esse assunto, é muito bom expressar isso, falar sobre isso, porque é tamanha necessidade a qual nós estamos vivendo nesses dias e nesse tempo, né, de incerteza, de dúvidas, de temores,
e de tantas famílias que nós temos visto em que a moralidade tem se perdido, o amor tem se perdido, né? O seio da família tem sido atacado pelas trevas, pelo mundo hostil, e isso nos traz um grande alerta. E eu quero falar sobre valores no seio da família. Eu quero falar sobre valores. E quando eu expresso a questão de valores, eu não estou dizendo na questão de dinheiro, né? A questão física, palpável, né? Palpável. Dinheiro, não digo isso. Valores ou um bem que você tem dentro da sua casa, simplesmente um carro, as suas coisas que você comprou com grandes esforços, né, trabalho árduo, anos se dedicando para alcançar o que você hoje tem dentro da sua casa. Eu não quero apontar para esse tipo de valor, mas eu quero apontar para valores ainda superiores e maiores do que esse, porque na nossa vida, o que deve ser norteado, né, o que deve estar em ênfase, não é talvez o carro que compramos, né, o transporte, a casa em si, ou os bens da vida, mas o que deve ser colocado em ênfase são os valores que muitas vezes nós dispensamos e os consideramos como não necessários ou como algo que não precisa ter tanta visão para eles, e é eles que fazem toda a diferença na nossa vida. Mas eu quero que você observe esse texto juntamente comigo. Você viu esse texto é muito conhecido porque fala da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. E é muito conhecido as três histórias da igreja, de todos os cristãos e de todas as pessoas que leem e estudam a Bíblia Sagrada. Mas muito me chama a atenção porque antes de começar as narrativas das percas que acontecem ao decorrer do texto, nós podemos presenciar Lucas mostrando, ele falando que Jesus ele estava cercado de pessoas, e essas pessoas, Lucas as destaca como sendo publicanas e pecadoras, mas também ele não vai destacar só esses dois grupos de pessoas, ele destaca também os fariseus e os escribas. Fariseus eram homens que estavam vivendo dentro de uma seita, a maior seita, né, da época, era a seita farisaica, e eu falei muito já sobre os fariseus aqui na igreja, né, nas nossas pregações, eu já citei muito a questão dos fariseus. Era uma seita, a maior seita que existia, e eram homens muito difíceis de se lidar, porque eles levavam tudo ao pé da letra, porém, não levavam para si mesmo, mas eles levavam as pessoas a cumprirem a lei ao pé da letra, ao passo que eles mesmos não faziam, não praticavam. E também tem um outro grupo que Lucas vai descrever, que é os escribas. Esses escribas são conhecidos em alguns textos e algumas traduções de Bíblia como intérpretes da lei ou doutores da lei. E esses homens também, eles tinham algo muito semelhante com os fariseus, né? Escribas e fariseus, eles tinham algo muito semelhante. Eram homens que cumpriam, que se valiam da lei, mas não andavam e não faziam exatamente o que a lei, ela dizia. E eles observando a Jesus, eles viam que as pessoas vinham ter com Jesus. E Jesus, ele recebia essas pessoas. Jesus, ele abraçava todas essas pessoas, os publicanos e os pecadores. Nós vamos ver um texto muito conhecido ainda dentro de Lucas no capítulo 19, nós vamos ver Zaqueu. Zaqueu, ele era considerado um publicano, um homem pecador, um homem digno da confiança e da presença de Jesus. E da mesma maneira nós vamos ver que os fariseus, os escribas, eles contestam a Jesus, eles ficam naquela murmuração quanto à pessoa de Jesus, porque Jesus estava na casa de um homem que era ladrão, que era considerado ladrão, Jesus estava na casa de um homem pecador, indigno, mas
Foi para isso que Jesus veio. É tanto que Jesus vai dizer que o Filho do Homem, ele não veio para aqueles que são bons, aqueles que estão saudáveis, mas Jesus, ele veio para os doentes. E quando fala de doentes, ele não fala de uma doença física simplesmente. Ele não fala de talvez uma febre, uma dor de cabeça, ele não fala de algo simples, mas ele fala da doença que está impregnada na alma do ser humano. E aqui, nesse texto, nós vamos ver que Lucas abre, como já é de praxe e costume, Lucas ele abre a seção dos achados e perdidos, mostrando a razão de Jesus ter colocado essas 3 parábolas. É interessante isso. Jesus, ele viu que os escribas e fariseus murmuravam, estavam indignados, porque Jesus estava recebendo essas pessoas, Jesus ouvia essas pessoas e Jesus comia com essas pessoas. Aí Jesus vai chamar a atenção a partir do versículo 3 e vai dizer assim: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Eu chamo a sua atenção para os 2 versículos que eu li, 3 e 4. Quando Jesus ele vai rebater essa argumentação dos escribas e fariseus, Jesus ele vai falar da visão, que é a temática da nossa ministração dessa noite. Os valores da vida de um homem e de uma família. Nós vamos ver que Jesus ele expõe na primeira visão valores. Jesus no versículo 4 ele vai dizer: qual dentre vós é o homem que possuindo? Jesus fala de coisas valiosas, algo importante. Você possui, você tem. E qual é de vocês que tendo 100 ovelhas, algo valioso, valores, bens, e perdendo uma delas, você não guarda, você não deixa as 99. Ou seja, você pega o que você tem, o que você não perdeu, o que ainda está nas suas mãos, você pega isso, guarda em segurança e começa a buscar aquilo que você perdeu, aquilo que você talvez faltando a percepção ou a atenção, você acabou deixando sair ou ir embora. Qual é o homem que não vai fazer isso? Qual é o homem que não vai buscar, procurar o que ele perdeu? E veja que Jesus ele expõe o que ele veio fazer. Jesus está, em outras palavras, declarando: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, Jesus só fala isso lá para os escribas e os fariseus. Eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Valores. O homem perdeu esses valores e eu vim buscar de novo. Eu vim devolver, eu vim restaurar novamente esses valores. Porque quem é de vocês que tendo valores, e ele faz a comparação, que tendo 100 ovelhas, não sai a procurar aquela que se perdeu, aquela que está faltando. Jesus continua no versículo 8 a 10, Jesus continua ressaltando a questão. Ele coloca novamente dizendo: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente ou cuidadosamente até encontrá-la. E aí, por final, Jesus ele vai falar do 11 ao 32, sobre o filho que estava dentro de casa, pegou os bens que era do seu pai, que ele tinha direito como herança, no tempo determinado, pegou isso e jogou fora e foi embora. Então, escute-me essa noite.
os valores que devem nortear a nossa vida, os valores que devem estar agregados e entrelaçados à nossa vida. Qual é o homem que, perdendo o seu bem, os seus valores, ele não vai tornar a buscá-lo? E eu vou fazer uma pergunta hoje aqui para todos nós. Eu vou fazer essa pergunta para mim e para você que está acompanhando a ministração dessa noite. Qual o valor da nossa vida que nós perdemos por falta de zelo e de cuidado? E o que é que nós temos feito para buscar e resgatar esses valores de volta? E principalmente quando se trata da família. Principalmente quando se fala de seio familiar. Quais são os valores que se perderam dentro da nossa casa? Porque é interessante a parábola de Jesus, que as duas primeiras comparações acontecem a sua perca dentro do ambiente. Acontece a perca de valores dentro do seio da família. As ovelhas que estavam todas naquele lugar, no redil, no aprisco, ao regressar e ao ser guardadas, uma faltava. A mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de grande valor, dentro de casa ela perdeu uma. O filho que, apesar de ter saído de casa, de ter lançado fora os bens do seu pai, todavia, considerando, esse filho já estava perdido, mesmo antes de ter saído de sua casa. Muito antes dele ter saído, porque ao desejar, ao querer, ao sair do seio da família, já há o desejo ardente no coração, de não existir mais aquele amor entrelaçado, aquele amor que envolvia-o. Então veja que, considerando, as 3 percas acontecem dentro do lar, dentro da família, dentro de casa. E a pergunta que fica é: quem é o homem que, possuindo seus bens, seus valores, e perdendo, não vai buscá-lo? Não vai buscá-lo. O tempo atual é um tempo muito sutil e ardio, porque esse tempo nós temos visto que não é preciso mais alguém sair de dentro de casa para se perder o seu valor. Quantos homens estão dentro do céu da sua casa, mas perderam o seu valor com relação à sua mulher, com relação aos seus filhos? Quantas mulheres que ainda estão dentro da sua casa, mas perderam o seu valor? Quantos filhos estão dentro de casa, mas perderam o seu valor? Quantas pessoas estão vivendo e convivendo dentro de casa, mas o valor pessoal de cada uma já foi lançado fora? Já não existe mais a visão voltada para a valorização daquele que está na minha vida e daquele que faz parte de mim. E eu acho interessante porque o maior exemplo de amor e dedicação aos cuidados, a buscar, a resgatar, a ter de volta, é a pessoa do nosso Cristo, amado. Porque Jesus, ele estava sendo redarguido, Jesus estava sendo confrontado, porque ele tinha ao seu lado, ele convivia com pessoas que, aos olhos de muitos, não tinham valor, não mereciam. Mas Jesus dedica a sua vida a essas pessoas. Jesus mostra que o valor da vida humana
é necessário. E Ele valoriza o homem. Ele ama o homem através disso. Mas quando isso se trata de família, quando isso volta-se para a família, qual é o valor? Quais são os valores? Por que eu preciso valorizar a minha casa? Por que eu preciso ter cuidados com a minha casa? Aí eu vou adentrar algumas questões a partir desse momento. Há muitas famílias que eles têm muito cuidado, muito zelo com valores superficiais. Há muitos maridos que têm mais cuidado com o valor chamado carro do que com o valor chamado esposa. Há muitos homens que têm mais cuidado e mais zelo com o valor que se diz uma roupa de marca do que com o valor chamado filhos. Tem mais cuidado com o valor chamado trabalho do que o valor chamado família. E aqui nós devemos colocar em uma balança para ser medido isso, para ser pesado isso. O que é mais importante? É a minha esposa ou o carro que eu tenho? É os meus filhos ou o meu trabalho ou os meus amigos ou as minhas próprias atrações que eu não negocio com ninguém? Qual é o valor, o que se torna mais valioso para a minha vida? Aprenda uma coisa. Às vezes nós sofremos, às vezes nós nos entregamos a uma vida completamente de amargura, de irrealizações, uma vida frustrante, porque nós ainda não aprendemos a dimensionar o valor correto de cada coisa. Nós ainda não compreendemos o que é mais importante, o que é mais valioso, o que é mais sublime para nós. Muitas vezes nós sofremos porque nós não compreendemos o valor da nossa mulher, o valor dos nossos filhos. Nós sofremos porque nós trocamos os valores. Aquilo que deveria estar em cima está embaixo, e aquilo que deveria estar embaixo está em cima. E esses valores, eles precisam estar no seu lugar correto. Uma segunda visão que eu também quero aplicar a você essa noite é mostrando que Jesus, ele ensina-nos a valorizar o que realmente é importante para nós. Para os escribas e para os fariseus, pecadores e publicanos não eram importantes, mas para Jesus eram. E por quê? Porque para os escribas e para os fariseus, publicanos e pecadores não tinham nada para oferecer, não tinham bens, não tinham nada absolutamente valioso para lhes oferecer. E Jesus ensina que esses publicanos e fariseus, mesmo não tendo nada o que oferecer, Jesus tinha para lhes dar, que é o seu amor. Agora escute que eu vou tocar na ferida de alguns. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um homem amargurado porque eu nunca fui amado pelo meu pai. Eu sou uma mulher frustrada em família, casamento, porque eu nunca fui amada pelos meus pais. Eu cresci em um lar que eu fui desprezada. Eu cresci em um ambiente em que não existia carinho, em que não existia abraço, em que não existia aquela coisa de paparicar. Não existia aquela coisa de mimar. E hoje eu sou quem eu sou,
essa pessoa arrogante, prepotente, essa pessoa amargurada, que não consegue dar amor ou expressar amor para as pessoas, porque eu cresci dessa forma, eu fui criada assim. Talvez você se compare a esses homens. Eu não quero relação com eles porque eles não têm nada para me dar. Só que Jesus ensina-nos que se eu não tenho para dar, Ele tem. E o que o Senhor está dizendo, pastor? É que se você é um homem, uma mulher, é um rapaz, uma moça, é uma família que não tem como expressar esse amor, é porque está faltando aquele que pode proporcionar a vocês o amor, esse que se chama o Cristo de Deus. É Ele quem nos leva a ser uma família, homens, mulheres, filhos, pessoas firmadas e que transbordam, que exalam o amor. Então veja isso, note isso. Para os escribas e fariseus não era importante ter essas pessoas porque elas não tinham para dar. Exatamente isso, porque eles também não tinham nada para ofertar e para oferecer. E talvez seja o seu problema. Mas escute e guarde o que eu vou lhe dizer. Você só viverá uma vida frustrada no seio da sua família, enquanto Cristo estiver fora dela. Enquanto Cristo estiver longe dela. Ontem eu estava conversando com uma família e pude ouvir isso. Nós crescemos em um lar, pastor, em que sempre o nosso pai nos desprezou e despreza até hoje. Nunca tivemos amor de pai. Nunca tivemos amor de pai. E milhares de pessoas estão vivendo assim, gente. Agora por quê? Porque muitas vezes o valor pessoal não é enxergado. Há muitos que não valorizam a sua casa, os seus filhos, porque coisas banais, olha que coisas muito banais. Às vezes não valoriza o filho porque o filho nasceu moreninho ou pretinho. Não valoriza o filho porque o filho nasceu branquinho. Eu vi esse caso de filhos que foi desprezado porque ele era diferente da família, dos demais filhos. E ele, por causa disso ele não recebeu amor. Olha outro motivo. É porque esse filho, ele nunca foi bem nos seus estudos. Por isso que ele sempre foi o mais desprezado. Mas no final das contas, o filho que mais dá atenção, o filho que mais agora cuida dos pais na sua velhice, é exatamente aquele que mais foi rejeitado. É exatamente aquele que não teve o seu valor reconhecido. É momento de reconhecermos os valores da nossa casa, os valores da nossa família. Na segunda parábola, do 8 ao 10, Jesus diz que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. E essas 10 dracmas, ela havia perdido uma. E olha que coisa. Ela perde uma dessas dracmas. Depois que ela perde, que ela percebe que perdeu, ela guarda as outras 9 com segurança, acende a candeia e começa a varrer a casa com muito cuidado. Aqui existe uma grande lição de Cristo para a nossa vida, para a sua igreja essa noite, para a sua família essa noite. Precisamos valorizar o que realmente tem valor. Mas olha uma segunda lição que Cristo nos ensina sobre valores na nossa vida. Às vezes nós deixamos embora os valores
porque falta o cuidado em perceber a perca desse valor. Vou repetir para você. Às vezes, deixamos ir embora os valores, porque falta o cuidado da percepção da perca desse valor. Tem gente que está perdendo a sua casa e não está percebendo isso. Tem gente que está perdendo o seu casamento e não está percebendo isso. Tem pessoas que estão perdendo toda a sua casa. Está sendo destruída. Separação, brigas, intrigas, ao ponto de cada um querer partir e viver sua própria vida. E ninguém percebe isso. E aqui existe um detalhe, minha gente. Por que não se percebe? Porque a candeia apagada, ela deixa o ambiente escuro. Se nós apagarmos as luzes agora do templo, você não vai me ver. Você vai ouvir a minha voz, mas não vai me ver. A mulher, ela perde, porque a candeia estava apagada. E agora ela acende essa candeia. Presta atenção. Ela acende essa candeia. E qual é o significado dessa candeia para a nossa família hoje? Às vezes estamos perdendo os valores, deixando os valores da nossa casa embora, porque nós apagamos a nossa vida, a candeia de Deus, que é a sua palavra. Pastor, como assim eu estou perdendo a minha família porque eu apaguei a palavra de Deus? Eu vou lhe ensinar. Onde é que eu aprendo a ser um bom marido, dedicado aos meus filhos, dedicado à minha esposa, dedicado à minha família? É na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai me ensinar a ser provedor. Na palavra de Deus eu vou aprender a ser profeta da minha casa. Na palavra de Deus eu vou aprender a ser sacerdote da minha casa. Na palavra de Deus eu vou aprender a ser guardador da minha casa, protetor do meu lar. Na palavra de Deus eu vou aprender a ser o homem bíblico que eu preciso ser. Na palavra de Deus a esposa aprende a ser esposa. Na palavra de Deus ela aprende a ser mãe. Na palavra de Deus ela aprende a ser dona de casa. Na palavra de Deus ela aprende a ser auxiliadora. Na palavra de Deus eu aprendo a ser filho. Na palavra de Deus eu aprendo a ser servo. Na palavra de Deus eu aprendo a ser patrão. Na palavra de Deus eu aprendo a ser um bom cidadão nessa sociedade. E olha onde está a causa, o porquê dos valores se perder. Porque nós abandonamos muitas das vezes a candeia que clareia a nossa vida, que nos mostra o caminho, que nos alumia na estrada. O salmista no Salmo 119, versículo 109, se não me engano, 109 a 111, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez você ainda não aprendeu a amar a sua esposa como ela deve ser amada, porque você está longe da palavra de Deus. Talvez se eu pedisse hoje aos homens que estão cultuando a Deus nesse momento conosco, para colocar nos comentários o que eles pensam da sua esposa, talvez muitos colocariam coisas negativas. Ah, pastor, a minha esposa, ela só faz quando eu peço. A minha esposa só vai à casa quando eu peço. A minha esposa só faz a comida quando eu peço. A minha esposa é assim, minha esposa é assada, minha esposa... Inúmeros pontos negativos. A pergunta é: por que você só consegue enxergar os pontos negativos de sua esposa e não consegue enxergar os pontos positivos que ela tem? Deixa eu trazer uma pergunta seguida dessa. Qual foi a última vez que você parou para estudar as Sagradas Escrituras? Homens, qual foi a última vez que você parou para ler as Sagradas Escrituras?
A resposta está exatamente aí. Você só consegue enxergar defeitos da sua esposa porque você está longe da visão da palavra de Deus. Porque no momento que você olhar para a palavra, você estudar a palavra, você mergulhar na palavra, você não vai ver os pontos negativos que ela tem, você vai ver os pontos positivos que ela tem na vida dela. Ou seja, o valor que você deve zelar concernente à sua esposa. Da mesma forma, a mulher, muitas vezes ela só vê o ponto negativo do marido, porque a candeia está apagada da sua vida. E a mesma pergunta eu faço: qual foi a última vez que a senhora parou para estudar as Sagradas Escrituras? Da mesma forma eu levo aos filhos essa noite. Você só vê nos seus pais um pai e uma mãe que talvez não era o que você queria. Muitas vezes você diz: eu queria que meu pai fosse que nem o pai de fulano, que nem a mãe de fulana. Talvez você está tendo essas visões, essa percepção, porque você, meu jovem, minha moça, meu rapaz, você está com a candeia apagada da sua vida. Qual foi a última vez que você parou para estudar as Sagradas Escrituras, para lê-la e aprender que você precisa valorizar o pai e a mãe que você tem, a enxergar o valor que eles têm? Está vendo como são coisas, eu vou usar o termo coisas simples, que nos leva a jogar valores fora? Veja o que Jesus vai dizer, para mim entrar em conclusão. Veja o que Jesus vai dizer, que a mulher, ela acende a candeia e varre a casa com cuidado para encontrar o valor que ela perdeu. Não adianta você buscar nos amigos, não adianta você buscar em brigas, em confusões, o conserto. Talvez nessas questões buscar restaurar esses valores, porque não é dessa forma que você vai buscar a reconstituição desses valores. Você quer trazer de volta os valores que nunca deveriam ter se perdido na sua casa? Está aqui o conselho da palavra de Deus: acenda a candeia, acenda a candeia, comece a fazer uma varredura na sua casa, na sua vida, comece a fazer uma limpeza na sua casa. A mulher começou a fazer limpeza, e cada vez que ela limpava, ela tinha cuidados. É hora de você fazer limpeza na sua casa com muito cuidado. Lança fora o que de fato nunca deveria ter entrado. Lança fora o que está tornando o ambiente da sua casa um ambiente pesado, um ambiente talvez apodrecido, e começar a colocar na tua casa as coisas de valores, as coisas essenciais, as coisas que realmente vai edificar a sua vida. É hora, é tempo de você acordar para isso. É hora de você acordar para essa verdade. A mulher, ela varre com muito cuidado até encontrar novamente. Uma última lição que eu aprendo com esse texto é que não vai ser em fração de minutos ou meio tempo que eu vou achar esse valor perdido. Veja que no final do versículo 4, Jesus disse que essa mulher varreu a casa com muito cuidado até encontrar. Às vezes encontrar esse valor leva um tempo. O valor chamado amor de marido, às vezes para você trazer de volta, vai levar um tempo, porque você vai precisar trabalhar bastante nisso. Pastor, eu queria tanto que o meu marido voltasse a me amar, a cuidar de mim, a me dar atenção. Então comece, através da palavra de Deus, a varrer a sua vida, a cuidar a sua vida, a abrir os caminhos que estão com obstáculos. Talvez dentro de pouco tempo você consiga, mas outros talvez não. Vai levar um tempo.
Talvez alguns maridos, para ter de volta a boa relação com a mulher, vai levar um tempo para ser reconstruído, para ser colocado de volta. Talvez a relação de pais e filho vai levar um tempo para ser edificada novamente, para ser reconstruída novamente. Mas de uma coisa tenha certeza: o tempo vai passar e você vai conseguir de volta os valores que você não deveria ter perdido da sua casa e da sua vida. Agora eu preciso me conscientizar: a candeia deverá estar acesa na minha vida. A candeia não poderá estar apagada, porque senão nunca vou conseguir resgatar esses valores. Então deixa eu terminar aqui a nossa palavra dessa noite. Queridos de Deus, família de Deus, precisamos nós buscar esses valores. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, nós precisamos buscar os valores da nossa família. Se até hoje você só tem valorizado a casa do outro, é porque essa candeia estava apagada. Então essa noite, em nome de Jesus, eu quero lhe motivar, lhe incentivar a você a acender essa candeia, para que você perceba que você perdeu muitos valores na sua casa, para que você olhe e diga: poxa vida, como eu joguei fora o meu casamento, como que eu joguei fora a minha relação com os meus filhos, como que eu fui um homem insensato, como que eu me tornei uma mulher insensata, como que eu me tornei um filho insensato. Tome o conselho da palavra de Deus essa noite. Acenda a candeia. Acenda a candeia. E se você não tem como dar, convide a Jesus para estar na sua vida, para estar na sua casa, para estar na sua família, para que por meio de Cristo você consiga dar o que você talvez não consegue, ou que você não tem, que é o amor, o perdão, a reconciliação. Se Cristo estiver na sua casa, se a palavra de Deus estiver na sua vida, você vai conseguir dar, abrir o coração para essa verdade. Então Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, sua família, Deus abençoe profundamente a sua vida na pessoa do Senhor Jesus, e que a sua casa seja uma casa de bênção, seja uma casa de milagres, seja uma casa onde realmente Cristo venha ficar, Cristo venha estar. Viva os valores da palavra de Deus, viva os valores da palavra do Senhor. Ore comigo em nome de Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, não sei se você, quem está acompanhando, se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode estar orando comigo essa noite, e depois você deixa o comentário aí, dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. Se tiver condição de irmos até você, nós iremos até você. Ou se você está querendo voltar para a presença de Jesus, para colocar Jesus na sua vida, e reconhecer que sem Jesus você não vai conseguir estruturar a sua casa, então você pode entregar sua vida a Jesus e voltar para Jesus essa noite, e com certeza a palavra de Deus virá sobre você com milagres e milagres e milagres, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, eu quero te louvar pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos, que essa noite, Jesus, ouviu a tua palavra. Senhor, famílias que acompanharam, pessoas que estiveram presentes. Senhor, essa pessoa que talvez até hoje tenha vivido uma vida frustrante, uma vida arrasada, uma vida, Senhor, Deus, sem razão. Eu quero te pedir, colocar na tua presença essa família. Deus, adentra essa casa hoje, adentra essa família hoje. Espírito Santo, venha
mover os céus nessa família. Venha, Senhor, trazer mudança para essa família, Senhor. Ó Deus, em meio a essa confusão, ó Deus, que nós estamos vivendo, Senhor, nesse tempo, ó Deus, somente o Senhor é quem pode trazer valores, Senhor, que permaneçam, valores reais, valores, meu Senhor, que de fato, Senhor, são importantes, meu Senhor. Espírito Santo, que dentro de cada casa, que dentro de cada família, a tua palavra nunca venha se apagar, a tua palavra nunca venha ser extinta, mas que dentro de cada família, a tua palavra, Senhor, venha ter, Senhor, ó Deus, lugar, venha ter espaço, venha ter, Senhor, privilégio, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, eu ministro e abençoo o teu povo, abençoo cada família, Senhor, e te peço, guarda cada família, guarda, Senhor, cada lar, Senhor, dá saúde, dá paz, dá segurança, dá, Senhor, o que teus filhos precisam, Jesus, e que a tua vontade aconteça e seja realizada para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido, receba agora